Resolver aqui, a título de exemplo, o problema 10.5 do livro do Hall, que diz assim: determine o máximo erro percentual de um transdutor de deslocamento. É um vibrômetro, tá? Na faixa de razão de frequências. Então, R maior ou igual a 4 e menor que infinito, com o fator de amortecimento zeta igual a zero. Bom, a gente sabe então que o vibrômetro, a gente relaciona o movimento relativo com Z com o movimento da máquina Y. Então, esse vibrômetro ele é colocado, né, sobre a máquina. E aí a gente tem a fórmula que conforme, né, a gente viu no capítulo 3. E o valor máximo aqui de Z sobre Y ele é obtido para o valor de R, né, a gente chama de R asterisco, igual a 1 sobre a raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado. No gráfico aqui é inclusive mostrado, ó, esse R asterisco ele tá um pouco acima do valor de R igual a 1, que seria quando a frequência de excitação é igual à frequência natural. Ok? Bom, e aqui no problema ele falou para uma razão de frequências maior ou igual a 4 e menor que infinito. Então observe que seria a partir desse valor aqui, ó, R4 para frente. Na menor, no caso que é mais infinito. Mas então, qual seria o valor aqui de Z sobre Y para R igual a 4? Então é isso que a gente vai tentar buscar. A gente viu também que o erro percentual, ele está pedindo, ó, determine o erro percentual máximo desse transdutor. O erro percentual máximo ele é relacionado aqui às relações de amplitude, menos 1 vezes 100. Considerando então que z é igual a zero, essa fórmula aqui, ela simplifica, ela vai ficar igual a r ao quadrado sobre o módulo de 1 menos r ao quadrado. Atenção que o módulo de 1 menos r ao quadrado, se esse valor aqui for negativo, então, troca os sinais. Então, o módulo vai sair, vai ficar r ao quadrado menos 1, ok? Vai inverter os sinais aqui de dentro. Então, vamos descobrir aqui qual que é o valor da relação de amplitude para r igual a 4. Então, calculando aqui, essa relação dá 1,067. Logo, a gente relacionando então essa relação com o erro percentual, a gente pode obter o erro percentual máximo, que é igual a 6,7%. Por que é para a relação R igual a 4 que é calculado o erro percentual máximo? Porque para valores nessa faixa que ele está analisando, ó, por exemplo, se a gente colocar aqui ó, R maior que 4, a gente viu aqui que os valores, né, esses valores aqui da resposta, eles vão tender a 1. Então, Z, por exemplo, se R fosse, né, por exemplo, 5, o valor de Z sobre Y para R igual a 5 daria menor do que o valor obtido para R igual a 4, tá ok? Então, o valor de máximo erro aqui seria 6,7%. O segundo problema 10.8, que a gente vai analisar. Diz assim, ó, um sistema massa-mola com deflexão estática de 10 milímetros e amortecimento desprezível é usado como um transdutor de deslocamento. Então, mais uma vez, é um problema de um vibrômetro. Quando montado em uma máquina que funciona a 4.000 RPM, então aqui a gente tem, né, a gente já pode tirar aqui a frequência de operação da máquina, a amplitude relativa registrada é 1 milímetro. O que vem a ser essa amplitude relativa? Então, amplitude relativa, a gente está falando do valor de Z. O movimento relativo, né, de Z de t é igual a x de t menos y de t. Okay? Então, ele está dando aqui a amplitude relativa registrada 1 milímetro. Aqui seria o valor máximo da amplitude, então seria o valor de Z maiúsculo. Determine os valores máximos de deslocamento, velocidade e aceleração da máquina. Então, olha só, anotamos aqui a amplitude relativa 1 milímetro, que dá 0,01 metro. Frequência de operação da máquina pode ser obtida pegando a velocidade, rotações por minuto, multiplicando, rotação é 2π por minuto dividido por 60. Então, a gente obtém aqui o valor de 418,879 radianos por segundo para a frequência de excitação. O transdutor, né, de deslocamento, ele é colocado sobre uma máquina que tem um movimento harmônico aqui, um movimento oscilatório harmônico. A gente pode falar que esse movimento harmônico é dado por essa função y de t é igual a y vezes seno de ômega t. E aí a gente pode calcular a derivada primeira e a derivada segunda, e a gente verifica a velocidade máxima da máquina é ômega y, e a aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes y. Ele disse aqui que o sistema massa-mola ele apresenta deflexão estática de 10 milímetros.
ok? O seu sistema massa-mola, que é utilizado como esse transdutor. Então, notando aqui, ó, ΔST, né, essa deflexão, vai dar 0,01 metro. A gente pode obter desse modelo massa-mola a frequência natural em função da gravidade dessa deflexão. Tá? Logo, aqui a frequência natural fica igual a 31,32 radianos por segundo. E o valor de R aqui, uma vez que a gente achou a frequência natural, deu aqui 13,374. Logo aqui, considerando para zeta igual a zero, aquela fórmula, né, da relação de amplitudes, ela vai ficar igual apenas a r ao quadrado sobre 1 módulo de 1 menos r ao quadrado. E aqui a gente obtém, então, esse valor da relação de amplitudes igual a 1,0056. E aí, a gente pode fazer a manipulação. Já tinha sido dado para a gente o valor de z, amplitude relativa, 0,001 metros. A gente quer achar, no caso, a informação de y, mas a gente tem o valor de z sobre y. Logo aqui, a gente consegue chegar no valor de y, 0,994 milímetros. E aí, calcular a velocidade máxima e a aceleração máxima que ele pediu, é só substituir nas fórmulas que a gente tinha definido anteriormente. A gente obtém aqui os valores conforme mostrado. E por último, pessoal, exercício 10.14, exercício interessante também, mas é agora um problema de um acelerômetro. Tá? Então, lembrando, a fórmula para os acelerômetros é diferente do que a fórmula para transdutor de deslocamento. Ok? Bom, então olha só, o problema diz assim: determine a rigidez necessária e a constante de amortecimento de um acelerômetro se o erro máximo deve ficar limitado a 3% para medições em uma faixa de frequência de 0 a 100 Hz. Suponha que a massa suspensa tenha 0,05 kg. Então, só para recapitular aqui, a gente está falando agora aqui de acelerômetro. A gente tem aqui a massa suspensa, ele está dando para a gente. A fórmula aqui, né, que a gente pode relacionar com o acelerômetro seria essa relação de amplitudes entre o deslocamento da massa x e a deflexão estática, dado então conforme mostrado aqui. O valor máximo dessa relação de amplitudes é calculado para a razão de frequências igual a raiz de 1 menos 2 vezes zeta ao quadrado, e esse valor máximo dá igual à fórmula conforme mostrado aqui. Então vamos lá, voltar ao problema. Considerando que o erro máximo é 3%, a gente substitui, né, o erro em porcentagem ele é igual à razão de amplitudes menos 1 vezes 100 para o acelerômetro. Então a gente consegue chegar aqui o valor que vai ter essa razão de amplitudes. Então deu o valor de 1,03. A faixa de frequências foi dada, né? E aí, aqui, então, pessoal, para a gente ter um erro máximo, a gente verifica que o valor de erro está relacionado ao valor da amplitude, né, da relação de amplitudes. Logo, para ter um erro máximo, a razão de amplitudes tem que ser máxima também. Logo aqui a gente pode calcular então a razão de amplitudes máxima, por aquela forma que a gente mostrou anteriormente. A gente vai obter aqui, considerando então x sobre ΔST 1,03, a gente consegue sair aí com o valor da razão de amortecimento. Tá? Então aqui a razão de amortecimento, a gente vai chegar aqui numa equação de quarto grau, utilizando o MATLAB para resolver essa equação com o comando roots, a gente obtém esses dois valores para zeta, 0,6164 e zeta 0,7874. E o valor dessa amplitude máxima, relação de amplitudes máximas aqui, é obtido para o R igual a raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado. Então, se a gente substitui ali aquele valor de zeta que a gente encontrou, a gente calcula o valor de R. Então, observe que aqui, para o primeiro valor de zeta, dá um R igual a 0,49. Para o segundo valor de zeta que a gente encontrou, o R vai dar um número imaginário. Então, a gente vai utilizar o valor de zeta, o primeiro valor que a gente encontrou, e vai utilizar para o erro máximo R igual a 0,49. Ok, e aí, mas e para erro mínimo? Qual que seria o erro mínimo que seria obtido por esse acelerômetro? O erro mínimo a gente pode calcular pela fórmula sem fazer nenhuma simplificação, né? Utilizando a fórmula mesmo que a gente tinha ali para o acelerômetro. Razão de amplitudes sendo dada por 1 dividido pela raiz, então esses termos todos aqui. E aí, a gente já sabe aqui, a gente já tinha calculado então o valor de zeta,
A gente substituindo esse valor de zeta aqui, a gente acha o valor de R. E aí deu 0,7662. Logo, a gente tem aqui essas duas relações de frequência, 0,49 e R igual a 0,7662. Bom, e aí foi dado para a gente, né, que o acelerômetro ele vai trabalhar nessa faixa entre 0 e 100 Hz. Para a frequência de 100 Hz, a gente pode calcular então a frequência de excitação, né, em radianos por segundo, multiplicando por 2π. E a gente pode fazer o cálculo aqui. Ele está pedindo no problema determinar a rigidez necessária, então, ou seja, a rigidez mínima e a constante de amortecimento desse acelerômetro. Então, a gente vai pegar para a primeira relação que a gente achou de frequências, né, para ter um erro máximo. Qual que vai dar? A gente obtém aqui a frequência natural. A partir da frequência natural, a gente calcula a rigidez. Deu uma rigidez aqui, ó, de 82.212. E a gente faz também essa analogia para a razão de frequências, para o valor de erro mínimo. Então, a gente quer saber qual que seria a menor rigidez, né? Então, a gente vai analisar para os dois casos. Para o valor de R, então, aqui igual a 0,7662, a gente acha um outro valor de frequência natural. E o valor aqui, a massa foi dada, 0,05. A gente acha aqui o segundo valor de rigidez, 33.623. Esse é o valor de rigidez mínima que a gente calcula. Logo, a gente pode utilizar, então, esse valor de rigidez mínima para a gente obter também a constante de amortecimento desse acelerômetro. E aí, constante de amortecimento, a gente pode fazer manipulação aqui da constante crítica, né? Então, zeta é igual a constante de amortecimento sobre a constante crítica. A gente chega aqui nessa fórmula, que a constante de amortecimento, então, vai ser 2m ômega n vezes zeta. E a gente acha o valor da constante de amortecimento igual a 50,547 Nm vezes segundo por metro.